manifesta minha glória. E que glória é essa? E ele continua no versículo 16, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quando nós vamos lá para Atos 9, eu recomendo os irmãos a ficar com um dedo marcado em Atos e o outro em 1 Coríntios, porque a gente vai voltar muito lá para realmente verificar um pouco dessa trajetória de Paulo. Lá em Atos 9, 13, quando o apóstolo Paulo é chamado, ele não só é chamado à conversão, ele é chamado com uma obrigação, ele é chamado com uma responsabilidade. Então, aqui em Atos 9, a gente tem um pouco da conversão de Paulo. Paulo ainda estava cego e o Senhor manda Ananias até Paulo. E Ananias, meio desesperado, fala: Senhor, ali no versículo 13, de muito ouvi acerca desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quando Paulo é chamado à conversão, ele é chamado com uma responsabilidade, e a glória de Paulo estava em cumprir essa responsabilidade. Nenhum sustento material, nenhum pagamento, nenhum salário seria suficiente para pagar aquilo, porque a glória dele estava em pregar o evangelho, pregar aos gentios, aos judeus e aos fracos, que é como a gente vai ver lá, um pouquinho mais lá para frente. E ele até chega a dizer: olha, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai do apóstolo Paulo se ele não cumprir o que foi dado a ele, a responsabilidade dada a ele. E lendo esse texto, eu pensei até: ai de mim, que fui chamada por Cristo, se eu não cumprir o que ele tem para mim. Eu acho que isso estende para toda a igreja. Nós temos que pensar: ai de nós, se nós não cumprirmos o que Cristo nos chamou para fazer, que é pregar o evangelho. E ele continua lá no verso 17 e 18 assim: e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Em algumas versões diz assim: se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento. Mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Então, qual é a minha recompensa? Que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do poder do evangelho. A recompensa de Paulo estava na própria responsabilidade que ele tinha em pregar o evangelho. E vale ressaltar que Paulo aqui ele não está ditando uma regra. Paulo aqui ele não estava ditando uma regra. Não é para a gente pensar: agora a igreja não é mais para sustentar o pastor Edivaldo, não é para sustentar os pastores, não é para sustentar os missionários, os obreiros que estão no campo. Não. Esse contexto ele pode ser explicado justamente por conta do momento que Paulo estava vivendo. Ele entendia que se ele recebesse aquele salário, seria de alguma forma um impedimento na pregação do evangelho. Por quê? Porque Paulo já recebia muitas acusações, inclusive de que ele era mercenário, que ele explorava os irmãos. Então aquilo de alguma forma seria um impedimento na pregação do evangelho. E ao longo do capítulo a gente vai ver como Paulo era preocupado na pregação do evangelho, como ele era preocupado em justamente se adaptar a todos os meios para poder pregar o evangelho, mesmo que isso significasse ficar sem salário, mesmo que isso significasse trabalhar e mesmo assim plantar igrejas e cuidar dos irmãos. Então ele não estava ditando regra assim. Inclusive quando a gente vê lá no capítulo 7 ele falando sobre o celibato e sobre o ministério dele, ele está justamente falando sobre isso. Olha, eu não estou ditando regra para vocês. A minha vida é a minha vida, eu recebi esse ministério de Cristo. Então a intenção dele não era criar um modelo onde todos deveriam se encaixar. Além disso, durante a primeira parte do capítulo 9, o que ele faz é justamente defender. Olha, os irmãos que pregam o evangelho devem sim receber salário, devem sim ser honrados, mas eu escolhi não receber. E quando nós vemos lá em Atos 20, 24, quando o apóstolo Paulo está dando um discurso ali para os presbíteros de Éfeso, e diante daquele grande discurso que ele está falando do ministério dele,
ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar o testemunho do evangelho da graça de Deus. A glória do apóstolo Paulo, o contentamento do apóstolo Paulo estava em cumprir o ministério dele. Não existia nada terreno, nada material que pudesse ser entregue ao apóstolo Paulo, que pudesse pagar de alguma forma. Primeiro porque já foi pago na cruz, mas não existia nada que podia pagar aqui na terra. O esforço, a violência que nós vamos ver lá na frente, tudo que o apóstolo Paulo viveu em prol do evangelho. Em seguida, ali do versículo 19 ao versículo 23, o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre o seu ministério. Qual era o propósito maior do seu ministério? Então, ali no versículo 19, ele diz o seguinte: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então, por que Paulo renunciava os seus direitos? Porque o que guiava o ministério de Paulo não era o que ele podia receber, mas quantas pessoas ele podia ganhar para Cristo. E ele vai se colocar em diversas situações, nós vamos ver aqui, vai se adaptar a diversos grupos, justamente para pregar o evangelho. E ele fala dizendo, olha, porque sendo livre para com todos, porque Paulo era livre, assim como todos nós aqui, porque nós experimentamos essa liberdade em Cristo, nós experimentamos essa liberdade que lhe foi concedida, mas ele diz, na versão original, diz que ele se escraviza em prol de pregar o evangelho. Ele se torna servo, mesmo livre, ele se torna servo para pregar o evangelho. Lá em 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, 24. 2 Coríntios 11, 24. Aqui ele fala um pouco dos sofrimentos que ele passou ao longo do ministério. Então ele diz o seguinte: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. O que impulsionava o ministério do apóstolo Paulo, que a gente vê que às vezes é tão sofrido diante das situações que ele viveu, não era o material. Não era esse material, não era esse físico, mas era justamente o espiritual. Paulo focava na glória vindoura. Essa era a recompensa de Paulo. Era a glória com o Pai, era a eternidade com o Senhor. E para isso ele pregava o evangelho. Ele se empenhava em pregar o evangelho, mesmo que ele estivesse no frio, na nudez, mesmo que ele apanhasse, como aqui a passagem mostra, mas ele se colocava diante dessa situação, porque ele havia sido chamado para isso, e ele não negava o chamado que Deus deu para ele. Ele não negava a responsabilidade que lhe foi dada. E por isso que ele fala que ele se dedica voluntariamente, ele se coloca como servo, mesmo experimentando a liberdade. Ele se escravizava em prol da pregação do evangelho. E quem eram esses grupos, né? Que Paulo vai citar aqui 3 grupos principais nessa pregação do evangelho. O primeiro está lá no versículo 20, que ele diz assim: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Quando a gente lê a primeira vez, parece que o apóstolo Paulo está falando assim de 2 grupos, né? Porque ele fala primeiro dos judeus e depois ele fala daqueles que estão debaixo da lei. Isso ainda gera um pouco de confronto ali entre os comentaristas bíblicos, mas a gente chega à convenção, né, convencionado de que ele está falando aqui só dos judeus, já que ele está falando daqueles que estão debaixo da lei e dos judeus. Então a gente convenciona-se a achar que ele está falando só de um grupo, dos judeus. Então, por convenção, a gente diz que é os judeus. Então, o que Paulo estava querendo dizer, né, quando ele fala que ele fez-se como judeu?
Antes da gente pensar nisso, é interessante a gente analisar quais eram as características que definiam os judeus. Por onde eles passavam, o que era aquilo que as pessoas olhavam para ele, é um judeu. Era dieta muito rigorosa e religiosa, era a comemoração das 3 festas, então sempre tinha uma migração ali 3 vezes ao ano para Jerusalém para comemorar o Pentecostes, a festa de tabernáculos e a Páscoa. Então, eles guardavam o sábado, tinha a questão do sábado, a adoração no sábado e a circuncisão. Então, quando Paulo estava com os judeus, ele se comportava como judeu. Ele se comportava como eles. E vale lembrar que Paulo era judeu. Paulo ali na sua dupla cidadania, mas ele era judeu. Mas ele estava experimentando da liberdade, ele já tinha experimentado disso. Então, essas práticas, Paulo ele era livre para não fazê-las. Ele não era livre para não cumprir a lei moral. Ele tinha que cumprir a lei moral, que são os 10 mandamentos. Ele estava debaixo da lei de Cristo. Mas ele não era obrigado a seguir nenhum desses costumes. Mas a Bíblia nos mostra que Paulo, quando ele estava com esses grupos, ele agia como judeu. Quando ele estava com o judeu, ele agia como judeu. Um exemplo claro disso está lá é Timóteo e está lá em Atos. Atos 16, 3. Atos 16, 3. Aqui nessa situação, o apóstolo Paulo queria levar Timóteo para pregar em uma região que tinha muitos judeus, para pregar para os judeus. Mas Timóteo, vamos dizer assim, ele era metade judeu, o pai dele era grego. Então, o que o apóstolo Paulo faz? Ele circuncida Timóteo. Aqui diz o seguinte: quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, podia chegar a ocasião que ele chegasse lá com Timóteo e as pessoas começassem a questionar, mas ele é circuncidado, mas ele não é meio judeu, o pai dele não é grego. Então, para evitar essa situação, Paulo, ele se comportava como judeu. Ele fazia as coisas, ele seguia as práticas judaicas quando ele ia pregar para esses irmãos. O apóstolo Paulo, ele podia não fazer isso? Podia. Ele podia não ter circuncidado o Timóteo, mas ele entendia que isso facilitaria na pregação do evangelho. Ele entendia que isso, de alguma forma, serviria para ele pregar o evangelho. Outro exemplo, mas aqui a igreja não precisa abrir, está lá em Atos 18, que diz que o apóstolo Paulo ele raspa a cabeça, faz um voto. Para quem não sabe, é um costume extremamente judaico de você fazer um voto, raspar a cabeça. E diz ainda nessa passagem que os irmãos de Éfeso eles estavam ansiosos para Paulo ficar mais, mas Paulo estava ansioso para ir para Jerusalém para a festa de Pentecostes. Ele precisava ter feito o voto? Ele precisava ter raspado a cabeça? Ele precisava ir para a festa de Pentecostes? Não. Mas Paulo entendia que na pregação do evangelho ele precisava se adaptar a determinados grupos. Lá em Atos 21, 20, também diz que alguns judeus queriam prender Paulo e Tiago, irmão de Jesus, vai orientar Paulo a ir para a sinagoga fazer um voto. E Paulo vai lá, leva 4 irmãos com ele, chega na sinagoga, faz o voto, provavelmente raspa a cabeça e justamente, mas ele acaba sendo preso de qualquer jeito. Mas Paulo fazia essas coisas porque ele entendia que ele não fazer podia ser um impedimento na pregação do evangelho. O que Paulo está ensinando aqui para nós quer dizer que toda vez que eu for pregar para um grupo diferente, eu nem preciso falar assim uma missão transcultural, uma aldeia indígena, um quilombo. Eu estou falando assim grupos do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade que tem práticas culturais diferentes. Toda vez que eu for para esses grupos, eu tenho que seguir todas as práticas? Não. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Inclusive, ele vai continuar no próximo versículo, ele vai explicar isso, quando ele fala dos sem lei. Então, lá no versículo 21, ele diz o seguinte: para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então, o apóstolo Paulo, ele se comportava como judeu quando estava com os judeus, mas quando ele estava com os gentios, ele não obrigava eles a guardar o sábado, não obrigava eles a fazer a circuncisão, a comemorar qualquer tipo dessas festas, ou então a seguir uma dieta religiosa. Ele se comportava como gentil. Mas a Bíblia fala
que ele não fazia, ele abandonava as práticas, que eram secundárias, mas ele estava debaixo da lei de Cristo. Paulo não deixava que fazer ou não fazer determinadas práticas, ter ou não ter certos costumes, afetasse a sua fé, o fizesse pecar. Então, se eu vou pregar para um grupo de pessoas que têm práticas diferentes da minha, eu posso sim me adaptar àquelas pessoas. Talvez não seja a música que eu gosto de ouvir, mas eu posso de alguma forma chegar naquela pessoa e conversar sobre isso, mas eu não posso fazer nada que comprometa a minha fé, nada que me faça pecar. E o apóstolo Paulo, ele não pecava. Ele estava com esses irmãos, mas ele não fazia nada que comprometia a fé dele. Inclusive, lá em Gálatas, que é logo depois de 2 Coríntios, lá em Gálatas 2, ele dá até um alerta ao apóstolo Pedro. Diz o seguinte: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então aqui Paulo, ele está puxando até a orelha de Pedro em relação a isso, porque a palavra de Deus diz que Pedro estava comendo com os gentios, mas quando chegou os da parte de Tiago, que ele ficou com medo de que fossem aqueles da circuncisão, ele parou de interagir com os judeus, com os gentios, e foi ficar só com os judeus. E diz que até outros judeus seguiram Pedro nisso, e até o Barnabé seguiu ele. E durante esse capítulo, o apóstolo Paulo dá uma dura em Pedro e diz: opa, não é assim. Nós somos chamados para pregar para todos. Porque o evangelho já não diz mais de judeu, de gentil, de escravo, de mulher, de servo, não. O evangelho diz de todos. Tem que ser pregado para todos. E o Senhor, ele nos chama para isso. Nos chama para pregar para esses grupos. Grupos que podem parecer muito diferentes dos nossos, dos que a gente participa, mas nós somos chamados a pregar esse evangelho. Mas de maneira nenhuma nós podemos sair debaixo da lei de Cristo, da lei moral, da lei do Senhor. O apóstolo Paulo não saía debaixo dessa lei. Ele se adaptava aos grupos e ele fazia isso com maestria. Inclusive, quando a gente vai ler as cartas, a gente vê que o apóstolo Paulo ele coloca vários elementos culturais das cidades que ele pregava, porque os irmãos entendiam melhor dessa forma. Aqui no final do capítulo, a gente vai ver Paulo fazendo isso. Ele vai pegar elementos da cultura ali de Corinto, porque os irmãos entenderiam melhor a pregação dele. E logo depois, ele fala do terceiro grupo, no versículo 22. Versículo 22, ele fala dos fracos. Ele diz: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Esses fracos que Paulo está se referindo são fracos assim em todos os sentidos, né? Toda aquela fraqueza que de alguma forma pudesse representar um impedimento na fé, um impedimento no exercício da fé, no impedimento de ser cristão. Inclusive, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele traz até ele evidencia um desses grupos aí, que era um grupo de fracos, que eram aqueles irmãos que estavam tendo dificuldade em relação ao consumo de alimentos que eram sacrificados a ídolos. E ele chega a dizer, lá no capítulo 8 mesmo de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, ele diz assim: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Então, quando o apóstolo Paulo estava com os fracos, não é que ele se tornava fraco, não é isso, ele não se fazia fraco, mas ele não fazia coisas que iam escandalizar aqueles irmãos. Até porque ele alerta para os irmãos de Corinto que quando eu faço algo que leva o meu irmão a pecar, a se escandalizar, eu não estou só pecando contra ele, eu estou pecando contra Cristo. Então, Paulo tinha o cuidado até na pregação com esses irmãos. Então,
Provavelmente, quando Paulo estava com esses fracos na fé, vamos pensar lá em Corinto, ele estava sentado comendo, provavelmente ele não comeria alguma comida que havia sido oferecida a ídolo, algum manjar que havia sido oferecido a ídolo. Por quê? Porque ele sabia que aquilo ia, de alguma forma, escandalizar o irmão. Então ele tinha esse cuidado. Assim como ele orientou lá no capítulo 8, o próprio apóstolo Paulo diz que ele fez-se fraco. Não é que ele se tornou fraco na fé, mas ele já não fazia coisas que pudessem escandalizar aqueles irmãos, que pudessem levar aqueles irmãos a pecar. Então a gente vê que Paulo ele procurava de todas as maneiras, o máximo, se adaptar e interagir com os grupos onde ele estava inserido, nos grupos que ele estava. Dependendo da região, ele ia e se adaptava, mas obviamente sem deixar de seguir a lei de Cristo, a lei moral, de seguir os 10 mandamentos, de permanecer realmente centrado no Senhor. E no versículo 23, ele vai dizer o seguinte: e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, o apóstolo Paulo, ele não queria sua própria glória. Nem queria que ele fosse, ele também não queria que ele fosse conhecido, assim como ele ficou, né, em tantos lugares. Porque a glória dele não estava em receber as coisas desse mundo, em receber alegrias desse mundo, ou sustento desse mundo, ou qualquer outra coisa que esse mundo pudesse oferecer. A glória de Paulo estava em renunciar todos os seus direitos em prol dos irmãos, em prol da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo estava mais interessado em sofrer, em renunciar. Eu acho que a gente pode se colocar na nossa situação. Imagina você trabalhar e não receber salário. É quase a vida de um estagiário, né? Mas imagina você trabalhar muito e você não receber salário. Era isso que o apóstolo Paulo fazia. E não era só um trabalho braçal, era um trabalho de corpo, alma, era um trabalho de coração. Porque o apóstolo Paulo ele se empenhava em estar com aqueles irmãos, em se adaptar, mesmo que muitas vezes parecesse besteira. Imagina, gente, eu vou deixar de fazer isso porque escandaliza o irmão. Eu vou deixar de fazer isso porque leva o irmão a pecar. Mas Paulo não estava interessado nisso. Paulo estava interessado em cumprir o ministério que ele havia recebido em Cristo Jesus. Ele estava interessado em cuidar dos irmãos, cuidar das igrejas que ele havia plantado, mesmo que ele não recebesse o reconhecimento. Na própria carta de Corinto a gente vê isso. A disparidade ali dentro da igreja, os vários grupos, uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros eram de Cefas. Muitas pessoas não reconheciam o trabalho de Paulo, mas Paulo não estava interessado nisso. Ele estava interessado em pregar, em viver o evangelho. E se para isso ele precisava renunciar direitos básicos, se para isso ele precisava ser violentado, enfrentar o frio, a nudez, ele enfrentaria isso por causa do evangelho. Porque a glória dele não era aqui na terra, a glória dele era no céu. Era a glória vindoura, era a glória futura. Ele estava olhando para frente. Ele estava olhando para o Senhor Jesus Cristo quando ele fazia todas essas coisas. E essa era a alegria deles. E por isso, como ele fala lá em cima, ele diz que ele fez de tudo para com todos. Se para isso valesse a renúncia de direitos, para de alguma forma salvar alguns. Ele não ajudou, muitas pessoas não foram salvas, mas algumas foram. E por isso nós estamos aqui. Porque assim como os discípulos, assim como o apóstolo Paulo, todos esses homens viveram renunciando em prol da pregação do evangelho. Mesmo que alguns fossem salvos, mesmo que fosse aquele grupo ali que estava sendo oprimido em Corinto, mesmo que fosse, lá na frente a gente vai ver a igreja sendo duramente perseguida, mesmo que fosse isso. Mas ele fazia de todos os jeitos, mesmo que seja para alguns serem salvos. Amém? E logo na terceira parte, tô vendo aqui só meu tempo, gente. Na terceira parte, ele vai falar um pouco da vida cristã e a busca pelo alvo maior. Então, aqui ele vai utilizar 3 ilustrações dos famosos jogos istmicos. Então, naquela época, a gente tinha 2 grandes sedes esportivas. A gente tinha Atenas, com as Olimpíadas, e a gente tinha os jogos istmicos, que era como se fosse... Em Atenas rolava a Copa do Mundo e em Corinto
era o Brasileirão. Era como se fosse isso. Mas tinha sua devida importância. Então, os irmãos de Corinto, eles todos participavam, ali tinha os habitantes participando. Eles entendiam o que Paulo estava falando ali. E ele vai justamente utilizar esses jogos, né, que eram jogos que inicialmente foram dedicados a um filho que cometeu suicídio de um imperador. Depois é dedicado a Hércules, mas aqui no contexto de Paulo, ele é dedicado ao deus dos mares, a Poseidon. Então sempre tinha, na verdade, um contexto religioso por trás, dentro das práticas culturais. Mas Paulo ele vai trazer esse exemplo porque os habitantes de Corinto gostavam desses jogos, então seria fácil para os irmãos entenderem o que Paulo estava querendo dizer ali, né? Então, o primeiro exemplo que ele traz é o exemplo da corrida. Ele fala lá no verso 24, diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, o primeiro exemplo que ele traz é o exemplo da corrida, que talvez de todos os esportes praticados fosse um dos mais conhecidos dentre os irmãos de Corinto. Então, ele disse que os coríntios, os irmãos de Corinto, né, eles deveriam focar no prêmio. Então, assim como a gente tem os atletas correndo, se esforçando para chegar ao prêmio, os irmãos de Corinto deveriam fazer a mesma coisa. Eles deveriam se empenhar em correr atrás daquele prêmio, em perseguir, mesmo que aquilo lhe custasse algo, mesmo que aquilo lhe custasse realmente dor, desconforto, sofrimento, mas eles deveriam focar no prêmio. Só que o prêmio deles não era um prêmio qualquer, era o prêmio da glória eterna. É o prêmio que nós vamos ter quando nós chegarmos ao céu, de estar eternamente com o Senhor, o adorando e o louvando. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, da mesma forma que vocês estão vendo aí os atletas se empenhando para correr, talvez seja difícil, mas vocês têm que fazer a mesma coisa. Vocês têm que correr, porque a vida cristã é uma corrida e nós só temos um alvo que é Cristo. E nós só temos um alvo que é a glória eterna, que é buscar ao Senhor. Então, a vida cristã é essa corrida em prol do prêmio maior. É essa corrida em prol da glória eterna. O apóstolo Paulo, durante toda a sua corrida, talvez a corrida do apóstolo Paulo tenha sido um pouco mais difícil, né? Tenha sido um pouco mais tempestuosa diante das coisas que ele viveu, mas todos nós sabemos aqui, de alguma forma, como a nossa corrida cristã tem sido difícil. Como às vezes não é fácil no mundo que vivemos se portar como cristão, ter valores cristãos, em um mundo de tanto ódio, ter amor com o próximo. Então o apóstolo Paulo está falando justamente sobre isso. No versículo 25, ele diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, antes desses jogos, principalmente nos Jogos Olímpicos, os atletas eles tinham uma série assim, de longas preparações. Então, era comum que antes dos jogos eles passassem ali 10 meses sem ingerir vinho, com uma dieta rigorosa, não podiam ter se deitado com ninguém. Então, assim, era uma série de requisitos que eles tinham que cumprir para que eles pudessem participar dos Jogos Istmicos ou dos Jogos Olímpicos. Hoje em dia a gente tem essa série de requisitos, obviamente é mais tranquila, né? Não é tão rigorosa quanto essa aqui, mas eles tinham essa vida de abstenção. E o apóstolo Paulo fala isso, olha, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles se abstinham, eles se preparavam, eles tinham meses de preparação. Mas o apóstolo Paulo diz que eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Então, normalmente, os ganhadores, eles ganhavam uma coroa de louros, aquelas coroas que aparecem em filme. Toda vez que tem filme sobre Grécia, Roma, aparece uma pessoa com essa coroa. Só que a coroa aqui, ela nem era de um metal, assim. Era o louro mesmo, a folha, costurada em uma espécie de tecido, e depois aquilo era endurecido. E com o tempo, acho que com 2 dias, a folha murchava, a coroa se desfazia. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, se essas pessoas passam tanto tempo se preparando para ganhar uma coroa que vai se desfazer, que vai acabar, vocês têm que se preparar também, porque a coroa de vocês não vai se acabar, não vai se esvair. Vocês vão atrás de uma coroa que é incorruptível,
uma coroa que não se desfaz. A coroa que vocês vão receber na eternidade, ela não vai se desfazer. Então, da mesma forma, vocês têm que se preparar como essas pessoas. Vocês têm que se preparar. Então, durante esses versículos, o apóstolo Paulo fala muito dessa preparação dos irmãos. Lembrando que a gente vê lá no capítulo 3, que o apóstolo Paulo, ele orienta muito a igreja, porque ele fala que eles não tinham amadurecido de verdade. Eles ainda estavam vivendo como fracos na fé. Ele até falou, eu queria poder falar com vocês como espirituais, mas vocês são carnais ainda. Então o apóstolo Paulo fala sobre isso. Olha, vocês ainda são carnais, então se preparem. Vocês estão vendo que as pessoas estão se preparando para os jogos, então se preparem. Porque a coroa de vocês não vai embora. A coroa de vocês é uma coroa incorruptível. É a coroa da eternidade. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8:18, ele diz assim, olha, considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Irmãos, nenhum dos sofrimentos que parecem absurdos aqui podem ser comparado com o que vocês vão viver na glória. Nada que vocês estão sofrendo, talvez a preparação seja difícil mesmo. Todos nós sabemos que temos áreas onde precisamos melhorar, mas nada que nós vivemos aqui será comparado com o que nós ganharemos na eternidade. Com o que nós ganharemos com o Senhor, com o que nós vamos experimentar com Ele. Imagina o apóstolo Paulo dizendo isso depois de tudo que ele já passou. E era uma pessoa que entendia sobre sofrimento. Eu acho que todo mundo concorda com isso. E ele mesmo assim dizia que nada disso era comparado com o alívio, com a tranquilidade que ele viveria no céu. Em Apocalipse 21, do 3 ao 4, o apóstolo João diz, ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas, a antiga ordem já passou. É isso que Paulo estava falando para aqueles irmãos, que eles iam experimentar isso aqui, que eles não iriam mais experimentar a morte, a dor, a tristeza, a angústia, mas que eles iriam viver com o próprio Pai e seriam o próprio povo de Deus. E por isso eles deveriam se preparar. Por isso, nós devemos nos preparar para que nós alcancemos essa coroa incorruptível. E por fim, ele termina dizendo, ele faz agora alusão à luta livre, né? Ele diz assim, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. O que ele quer dizer que ele fala aqui que ele corre, mas não como coisa incerta. E ele combate, mas não como batendo no ar. É que o que ele estava fazendo, o ministério que ele tinha, não era um ministério sem propósito. Ele não estava fazendo as coisas por fazer. Ele não estava fazendo as coisas de forma incerta. Ele tinha um propósito, ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo. Nada do que ele havia feito, nenhuma das igrejas que ele havia plantado foi plantada sem a condução do Espírito Santo. Até quando ele quis se desviar do caminho, o Espírito Santo chega a falar, não, eu não quero que você vá para aí, eu quero que você fique aqui. Vê a sensibilidade que Paulo tinha em ouvir a voz do Espírito Santo, em seguir a ele. E ele fala sobre isso. O meu ministério, o que estamos fazendo enquanto igreja, não é correr atrás do vento. Não é bater no ar. Aqui, Maranhão é dar murro em ponta de faca, né? Dar murro em ponta de faca. Não é isso. Nós temos um propósito. Nós temos um caminho. Nós estamos seguindo algo. Nós não estamos numa estrada sem placas. Nós temos placas que nos orientam. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele fala que por esse propósito, subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. Por causa desse propósito, ele se coloca no menor dos papéis, como escravo, como servo, como indigno, justamente para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho do Senhor. E a gente ainda vê aqui no final ele dizendo que ele tinha até receio de ser desqualificado. Que ele se esforçava tanto, ele fala aqui que pregando aos outros,
para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma ficar reprovado. Em outras versões diz desqualificado. Então, depois do Paulo tecer todas essas orientações para os irmãos, falar do ministério dele, ele diz que até ele tinha receio de ser desqualificado de alguma forma. Que até ele se esforçava para que ele não fugisse daquilo que foi dado a ele, para que ele não fugisse do propósito maior, que era pregar o evangelho. Nesse capítulo, irmãos, no capítulo 9 especificamente, dado que foi exposto na semana passada e o que foi exposto agora, o objetivo de Paulo era justamente ensinar à igreja de Corinto que existe algo muito mais importante do que desfrutar das nossas liberdades e direitos em Cristo. Pregar o evangelho. Era muito mais importante do que desfrutar de qualquer liberdade. E olha que liberdade nós temos e temos em excesso. Porque quando o apóstolo Paulo, quando nós fomos resgatados por Cristo, nós recebemos a liberdade. Nós já não somos mais escravos do pecado, mas agora somos escravos de outra pessoa. Nós somos escravos de Cristo. Mas ser escravo de Cristo é um jugo tão leve. É um jugo tão leve, porque nós experimentamos da liberdade que Ele traz a nós. Então Ele está falando, irmãos, existe algo muito mais importante do que qualquer liberdade que vocês possam experimentar em Cristo. Pregar o Evangelho. Essa deve ser a nossa principal função. Essa deve ser a nossa principal missão. E que hoje nós aqui, como Igreja Batista Missionária, não mais como a Igreja de Corinto, né? Para quem o apóstolo Paulo estava falando, que nós possamos experimentar disso. Que nós possamos entender que no momento que nós fomos chamados, assim como o apóstolo Paulo, no momento que fomos chamados, nós ganhamos uma responsabilidade. Nós ganhamos um propósito. Nós ganhamos um motivo para estar vivos. Nós não vivemos mais como as pessoas do mundo que se enchem de tantas coisas, que trabalham em tantos lugares, que fazem tantas faculdades. E nada contra isso, viu, gente? Eu faço faculdade, eu sou universitária. Mas que se enchem de tantas coisas e estão atrás de riqueza, e estão atrás justamente para preencher um vazio que está lá dentro. O apóstolo Paulo está dizendo que, não, irmãos, vocês têm um propósito, vocês têm uma missão a cumprir. E essa missão é maior do que qualquer conforto que vocês possam viver aqui, porque essa missão trará a vocês algo muito maior do que os sofrimentos que vocês estão vivendo. Trará a vida eterna, trará a glória do Pai. Amém? 9 horas certinho, gente. Glória a Deus. Quantos se sentiram edificados pela palavra aqui? Quantos sentiram Deus falar consigo nessa noite? Fique em pé aí para a gente orar. Nós orarmos juntos. Para que não saiamos daqui indiferente a essa palavra tão poderosa. Essa palavra tão inspiradora. Essa revelação do Senhor ao nosso coração. Porque quantas vezes nós estamos canalizando todo o sentido da nossa vida, as coisas desta vida. Quantas vezes nós estamos centralizando o sentido do viver, as coisas dessa vida, ao trabalho, às conquistas, aos bens materiais. Quantas vezes a gente não está canalizando o nosso sentido de vida, o nosso propósito de existência para essas coisas? Essa palavra, essa mensagem, ela trouxe ao nosso coração esse reaviso, esse alerta, esse reapontamento de que o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência aqui na terra é pregar o Evangelho de Cristo. Amém? E ser testemunha dele. E ser pregar o Evangelho de Cristo, principalmente com o nosso testemunho. Daí vale a pena esmurrar o corpo, daí vale a pena você se negar, você resistir, se negar a si mesmo, você se negar aos teus desejos e vontades mais profundos,
ainda que isso exija de você a maior renúncia, faça isso, vai valer a pena, porque o que importa é que preguemos o Evangelho, sobretudo com o nosso testemunho de vida. Então que o Senhor nos ajude, que essa palavra venha verdadeiramente nos fortalecer, venha continuar ecoando na nossa mente, no nosso coração e gerando em nós esse compromisso com a pregação do Evangelho e sobretudo com o nosso testemunho de vida para pregar o Evangelho. Pai, que o Senhor nos ajude a isso, Pai. Pai, que o Senhor venha trabalhar agora em cada mente, em cada coração aqui. E naqueles que haverão de ouvir esta mensagem de outra oportunidade, pela tecnologia, pelos canais, que essa palavra venha despertar-nos e nos fortalecermos na convicção de que o que vale a pena para nós nesta vida é viver para pregar o Teu Evangelho, Senhor. E fazermos isso em todo o tempo, aonde formos, onde estivermos, com quem estivermos. Nos ilumina, nos dando estratégias adequadas, contextualizadas, para alcançar os corações das pessoas com o Teu Evangelho. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela vida da Tua filha. Continue fortalecendo, continue iluminando, Senhor, e firmando seus pés no compromisso maior com o Senhor, com a Tua palavra. Cuide dela, cuide do seu coração nessa geração, no meio dessa geração perversa. E abençoe, Senhor, grandemente. Abençoe cada um dos Teus filhos que fizeram a melhor escolha, que é estar na Tua casa nessa noite. Em nome de Jesus. Amém?